A Igreja Universal faz tudo pelas almas, investe fundo, pesado pelas almas. A igreja não mede esforços para ir atrás de uma alma, que é o que Jesus falou. O bom pastor deixa as 99 e vai atrás da uma que se perdeu. Nós não somos perfeitos, longe disso, a Igreja Universal não é perfeita, mas nós procuramos cumprir esse chamado do Senhor Jesus. Ide as ovelhas perdidas da casa de Israel. Então nós vamos atrás das pessoas que estão sofrendo. Esse tem sido o trabalho da igreja. A alma, cuidar da alma, levar a salvação da alma. Mais do que a prosperidade, cura, mais do que qualquer bênção, a alma. E a alma, para estar segura, para estar salva, ela tem que ser entregue ao Senhor Jesus. Como que a alma é salva? Quando ela se entrega. Por isso nós chamamos as pessoas ao altar, porque o altar é lugar de quê? De sacrifício, de entrega. Então, a alma é salva quando a pessoa entrega a alma dela para Deus. Aí Deus pode garantir a salvação da pessoa. Deus entregou a vida dele, pagou pela nossa salvação com a vida do Filho, mas na maioria das pessoas, ele pagou e não levou. Por quê? Porque a pessoa não entregou. Ele não vai tomar sua alma. Ele precisa que você entregue. Então, quando você entrega a alma e passa a viver para guardar, para proteger a sua salvação, você já entendeu o primeiro segredo. O segundo segredo, ou aliado, uma extensão do primeiro, é o seguinte: o que o Bispo Macedo tem nos ensinado desde sempre, pela própria vida dele e nas reuniões que ele faz com os pastores, com os bispos? O que ele tem ensinado que nós temos que fazer? O segredo, 3 letras, só 3 letras. D-A-R. Dar. O bispo tem ensinado que a igreja existe para dar. Dar o quê? Dar o que temos, como ele falou. Por isso que antes de você dar, você tem que ter recebido a salvação. Se você não recebeu a salvação, você não se importa em dar salvação para ninguém. Mas uma vez tendo recebido Jesus, a salvação, então agora você tem para dar. Você tem o que há de mais precioso, que é a salvação, que é Jesus, para dar para as pessoas. Então, o segredo da igreja, se você olhar a trajetória da Igreja Universal, você vai ver que nós não somos pessoas, humanamente falando, os pastores, os bispos, nós não somos pessoas, humanamente falando, capacitadas. Como Paulo falou lá em Coríntios, ele disse: notem que não há muitos de vós de nobre nascimento, não há muitos de vós sábios segundo o mundo. Parecia que ele estava falando da Igreja Universal. Não há muitos de vocês que são de um pedigree elevado, respeitado. A maioria das pessoas aqui na Igreja Universal são pessoas comuns. Por quê? Porque a igreja, por ela ter esse foco de trabalhar com o sofrido, então naturalmente muitas pessoas sofridas vêm à igreja. E a pessoa que se acha um pouquinho melhor, ela olha para a Igreja Universal assim, ó. Ela se acha melhor. Então por isso que a maioria das pessoas, quando vem à Igreja Universal, elas vêm se arrastando. Porque quando elas já tentaram de tudo lá fora, e não deu nada certo, aí elas pensam assim, vou ter que ir lá na Universal. Eu não queria, mas não tem outro jeito. Não é assim? Sim ou não? Normalmente o preconceito, né? A pessoa olha de cima
Por quê? Porque ela se acha melhor. Mas não é porque a igreja... O que há de errado com a igreja ajudar os necessitados? Nada, é o que Jesus fez. Jesus andava com quem? Com os ricos? Ele andava com a elite? Não, ele andava com os ladrões, com as prostitutas, ele andava com os pecadores, os publicanos, que eram o grupo mais odiado em Israel. Ele andava com essas pessoas e era criticado também por isso. Os religiosos falavam, como é que ele pode se misturar com essa gente? Mas ele veio exatamente, ele disse, eu vim para os doentes, eu vim para os pecadores. Os sãos não precisam de médico, os que se acham justos não precisam de salvação. Então Jesus veio para os pobres. A igreja vai aonde? Onde é que a Igreja Universal vai? A Igreja Universal vai nos presídios. Eu pergunto, o que o preso tem para dar para a gente? Por quê? Só porque Jesus falou. Estive preso e fostes ver-me. Foste me visitar. Não é porque a gente é bom, que legal. Não, a gente não faz isso porque a gente é legal. A gente faz isso por quê? Porque a gente está obedecendo o que Jesus mandou. Vai lá. Vai aos que estão perdidos, aos pobres, aos doentes, aos enfermos. Então a gente vai no hospital, vai no presídio, vai no abrigo, vai na rua, no morador de rua, vai nas pessoas que estão sofrendo. E não é só o pobre que sofre, o rico também sofre, mas o rico tem a riqueza. O rico tem a riqueza. Antes do rico recorrer a Jesus, normalmente ele gasta o dinheiro que tem. Sim ou não? Jesus, para ele, vem depois que o dinheiro dele, que ele tentou resolver o problema dele, não resolveu. E olhe lá. Então a gente está pregando a todos. Mas quem é que atende? Quem é que vem? Os humildes, os que querem essa riqueza. Então o segredo da igreja não é que nós temos capacidade, que nós tivemos um projeto assim, as pessoas que estudam, né, as universidades, os perseguidores da igreja, os estudiosos desse mundo, estudam a Igreja Universal nas universidades, e eles pensam assim, olha, o Bispo Macedo é um cara muito inteligente, olha, ele é um cara, com certeza ele é muito bem assessorado por gente muito capacitada, eles devem sentar assim, planejar as coisas assim, de uma forma que, olha, o cara é um gênio. Se eles soubessem. Isso é que é maravilhoso. O maravilhoso é que tudo é obra do Espírito Santo. Tudo é Ele, tudo vem dEle, por Ele, para Ele. É fácil explicar, o difícil é as pessoas entenderem e ainda mais difícil acreditarem. É difícil entender e acreditar. Mas o que a gente faz? Então a gente procura pegar o que Deus nos deu, o que Deus nos tem dado, e dar para as pessoas. Dar. Jesus falou, de graça recebestes, de graça dai. Então a gente procura dar de graça para as pessoas. E olha que a gente trabalha sendo chamado de ladrão. A gente trabalha sendo chamado todo dia de ladrão. É na mídia, é na rua. É gente, às vezes, gratuitamente passando na frente da igreja, olhando assim, ladrão, você nem conhece a gente. Ladrão, não sei o quê. A gente trabalha sendo chamado de ladrão, dando para as pessoas, e não só isso não. A gente é chamado de ladrão por ladrões. Ladrão mesmo, tem ladrão que olha pra gente e fala assim, são ladrões, tal, roubam não sei o quê. Não é fácil não, pessoal. Parece fácil, mas vem aqui em cima, vem aqui ficar nesses sapatos aqui para você ver. Não é fácil não, mas graças a Deus que o trabalho não é na força do nosso braço. Quem que garante o amanhã? Quem que garante o futuro? Quem garante isso aqui, ó? É Deus. É Deus que garante. Foi Ele quem falou. Olha só, lá no livro de Atos, coloca para mim a palavra, por favor. Diz assim, Paulo falou assim: tenho-vos mostrado em tudo que, trabalhando assim, é necessário auxiliar os enfermos e recordar as palavras do Senhor Jesus, que disse, mais bem-aventurada coisa é dar do que
receber. Jesus falou isso. Mais feliz, mais abençoada coisa é você dar do que receber. Então você tem que parar e pensar assim. Como é que você vai aplicar isso aqui na sua vida? Bispo, como é que eu vou dar? Dá o que e como, bispo? Dá o que você tem. Eu não estou falando de oferta, tá? Eu não estou falando de oferta. Oferta é uma fatia. É uma coisa. Eu estou falando de tudo. Eu estou falando de uma forma de viver. Dar como forma de viver, forma de ser, forma de pensar, de agir. Então, por exemplo, simples, coisa que quase ninguém faz mais hoje. Você está lá no coletivo, no transporte, tem lá um idoso de pé e você está sentado. Dá o teu assento. Você tem pernas, você tem um corpo mais saudável do que ele, do que ela que está de pé. Levanta e dá o assento. Você vai ser aos olhos das pessoas, você vai ser um bobo. Mas você não está fazendo para as pessoas, nem para aplauso. Você está dando o que você tem. Dá o teu assento. Simples. Lá no seu trabalho, você trabalha lá, quer você seja funcionário, quer você seja numa empresa privada ou público, o que for. Você é patrão, não sei. Você trabalha, você serve alguém. Então, lá, dê mais do que os outros. Dê mais. Seja um colega melhor. Dê mais para o seu colega. Tem lá uma pessoa que está passando dificuldade, está interessada em fazer melhor, mas não está sabendo. Vai lá e ensina. Você tem? Ensina. Ah, bispo, se eu ensinar, vai tomar o meu lugar. Olha o medo aí. Olha o medo. Nós não vivemos por medo. Nós vivemos pela fé. Se você crê e está fazendo não para aquela pessoa, mas porque você é uma pessoa de Deus e a sua natureza é dar, então eu vejo a pessoa está necessidade. Eu tenho, eu posso repartir com ela e não vai faltar para mim. Então, toma aqui, vem cá, deixa eu te mostrar como é que faz isso aqui. Ensina a pessoa. As pessoas ficam tentando inventar formas de enrolar. Arruma razão para ir no banheiro várias vezes no dia, razão para faltar, atestado falso para não vir para trabalhar, e arruma desculpa para tudo. Mas você, como José lá no Egito, né? José que estava preso, que estava lá sendo injustiçado na cadeia, lá dentro da cadeia ele estava servindo, fazendo o melhor lá para o carcereiro, para os colegas. A situação que ele estava de injustiça, por sinal, não o impediu de dar. Por quê? Porque era a natureza dele, era o que estava dentro dele, Deus tinha dado para ele. Se você tem para dar e você oferece para as pessoas, poxa, graças a Deus. Por isso que é melhor a pessoa estar na posição de dar do que na posição de receber. Porque quem está na posição de dar é porque tem, quem está na posição de receber é porque precisa. Qual a posição que você quer estar? Para receber ou para dar? Eu quero estar na posição de dar, porque se eu estou dando é porque eu tenho. E se eu não tenho, eu estou com problema, eu estou em falta, está faltando para mim, eu tenho que receber alguma coisa. Então eu tenho que buscar em Deus. Então você deve dar lá no seu trabalho, não fica pensando, mas o meu patrão não merece, bispo, ele me paga uma miséria. Então você tem liberdade para sair, pegar outro emprego. Vá para outro lugar. Mas não fique lá trabalhando, arrastando o pé, fazendo operação tartaruga. Sabe? Eu vou lá entregar o documento. Pode deixar que eu entrego. Aí vai lá, operação tartaruga. Só para passar o tempo. Não faça isso. Não faça isso. Você está insatisfeito lá? Vai para outro lugar. Vai dar o que você tem para outro. Se você acha lá não merece, então vai dar para outro. Mas não fique lá reclamando, sabe, murmurando. Porque esse não é o espírito de quem é de Deus. Você vai ser infeliz por isso. Você vai ser infeliz. O Espírito de Deus não é esse. O Espírito de Deus é dar. O Espírito de Deus a gente dá porque a gente crê que a nossa fonte é Ele. Ele supre. Ele vai arrumar uma forma de... A gente perdeu de um lado. Eu perdi de um lado. Mas vou ganhar de outro.
Então, às vezes você vai perder, você vai fazer alguma coisa no seu papel de cristão, no seu papel de uma pessoa cheia do Espírito Santo, você vai fazer as coisas e os outros vão falar que você é bobo, que você, sabe, idiota e tal, ninguém faz isso, que você está querendo fazer, você está querendo aparecer, ser melhor que alguém e tal. Você vai fazer isso, vai perder ali, naquela hora. Depois Deus dá uma volta, aquilo volta para a sua mão de uma forma multiplicada. Como foi com José. Então, o segredo da Igreja Universal tem sido esse. Não é mais segredo. Eu estou falando para você. Sabe por que a gente não tem medo de falar? Sabe por que o Bispo Macedo, que já falou abertamente sobre isso também, não tem medo de falar? De dar o segredo da Igreja Universal? Sabe por quê? Porque a gente sabe que a maioria não vai seguir. Então não tem. E se seguisse, seria melhor. Se todas as igrejas seguissem, seria melhor. O Evangelho estaria arrebentando no mundo. A gente não quer que a Igreja Universal seja a única, não. A gente quer que o Evangelho cresça, o reino de Deus cresça. Mas a gente não tem medo de falar porque a gente sabe que, infelizmente, a maioria não vai acreditar. Eles preferem acreditar que a gente tem uma carta na manga. Ah, com certeza tem uma carta na manga. Não é só isso, não. Tá bom. Então tá, continue procurando outros segredos da Igreja Universal. Se você descobrir outro, você me conta, que eu não sei ainda.